Ilha do Tatu. As garças e lá no fundo a Ilha do Tatu. Quando jovem, cheguei algumas vezes nadando aqui do litoral até a Ilha do Tatu. A Ilha do Tatu foi um dos pontos habitados pelos primitivos habitantes de Sepetiba. Isso bem antes da chegada dos portugueses, 400, 500 anos antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, do Cristóvão Monteiro, todos esses portugueses. A Ilha do Tatu, como grande parte do litoral de Sepetiba, já era habitada. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenados pela professora Maria Beltrão, uma equipe multidisciplinar composta por biólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, etnólogos, zoólogos, estiveram fazendo pesquisas sobre os sambaquis do litoral do Rio de Janeiro. E somente aqui no litoral de Sepetiba localizaram 38 sambaquis. O sambaqui, lembrando, é um concheiro artificial. São aqueles montes, aqueles monturos formados em determinadas partes do litoral que se formavam exatamente pelo acúmulo de cascas de marisco. Então, como a alimentação básica, a alimentação principal era composta por mariscos, pequenos animais silvestres, mel, flores, frutas silvestres, mas principalmente mariscos, esses primitivos habitantes, se deslocavam, paravam numa determinada área, um pouco mais elevada. Ali eles consumiam aqueles alimentos, daqueles mariscos e tudo mais, retiravam as cascas dos mariscos, comiam uma parte do molusco, né? E permaneciam ali durante uma determinada época, um determinado tempo, né? Temporada. E quando eles permaneciam ali, aquele acúmulo de conchas ia formando montes. Isso aí ao longo de anos, dezenas de anos, né? Muitas vezes, alguns deles já produziam alguns artefatos líticos, feitos de pedras, as peças feitas de artefatos líticos ou até mesmo de cerâmica. Foram localizados aqui alguns artefatos líticos. E até mesmo uma urna funerária foi encontrada. Eu já comentei isso em outra postagem que eu fiz. Foi localizada aqui uma urna funerária, mostrando nessa urna um esqueleto com as pernas dobradas, quebradas, né, para poder caber dentro da urna funerária. Isso é muito importante para o estudo da arqueologia, da história, da cultura, porque mostra que mesmo os primitivos habitantes já tinham uma preocupação com os cerimoniais, os rituais de sepultamento, né? Quer dizer, é uma coisa muito interessante. Uma outra questão também, encontraram flautas feitas com ossos de animais finos, perfurados. Também dando a entender que eles já se interessavam pela música, ou seja, a cultura. Mais um outro aspecto, diversos almofarizes, que eram peças para moer determinados grãos. Então talvez os cocos, porque eles também consumiam muito coco, então eles tinham esses almofarizes. Essas peças, elas foram todas localizadas, muitas delas localizadas aqui nos sambaquis, porque eu falei aqui na Ilha do Tatu, que havia um sambaqui, mas havia também sambaquis lá para o litoral da cidade de Sepetiba, como eu falei, eram 38 sambaquis. Na área ali do CIEP, ministro Marcos Freire, que é um CIEP que fica na região do Alagados, também havia sambaquis. Esses sambaquis, eles encontraram essas peças
Todas essas peças foram recolhidas ao Museu Nacional. Não sei se depois do incêndio elas foram preservadas. Eu falei de material lítico, de pedras, peças também de cerâmica, algumas de madeira. Desse trabalho, dessa pesquisa feita pela Beltrão e sua equipe, Knaip e outros, foi produzido um livro intitulado Sambaqui Zé do Espinho, uma publicação em coedição da Universidade Federal Fluminense com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é um livro técnico, um livro muito interessante, mas que dá uma ideia exatamente desses primitivos habitantes. Não temos informações sobre a presença de índios autóctones. Nós tivemos a chegada de índios que foram trazidos para habitar Sepetiba, mas não eram índios naturais daqui. Quer dizer, tem os primitivos habitantes, sim, tem. Mas, no período histórico, não tem informações assim de ter uma aldeia existente em Sepetiba de índios locais, índios autóctones. Já no século XVI foram trazidos índios para Sepetiba e também Itaguaí. Itaguaí formou-se uma aldeia chamada aldeia de Itinga, que deu origem mais tarde à aldeia, à vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, mas não eram índios daqui. Alguns historiadores dizem que esses índios vieram do Espírito Santo e outros dizem que vieram da Lagoa de Patos, lá no Rio Grande do Sul. Existe um trabalho muito interessante, bastante abrangente sobre o assunto, que foi escrito pelo historiador Joaquim Norberto de Souza e Silva. Foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e trata exatamente das aldeias indígenas da província do Rio de Janeiro. Fala da aldeia de Itinga, de Itaguaí, também de Mangaratiba, Niterói. São várias aldeias, esse livro do Joaquim Norberto, sobre as aldeias primitivas da província do Rio de Janeiro. É uma publicação do século XIX e foi publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ilha do Tatu, lá na frente. Tinha que passar aqui e fotografar, fazer esse pequeno vídeo sobre a Ilha do Tatu.